Bom dia, meu nome é Layala e eu vou dar início à apresentação sobre a coenzima Q10. Bom, ela é um composto orgânico, semelhante a uma vitamina, é solúvel em gordura, é de alto peso molecular, o que dificulta um pouco sua absorção. É um antioxidante lipossolúvel, de extrema importância no corpo e, junto com a vitamina E, atua no intuito de eliminar radicais livres. É um componente do sistema de fosforilação oxidativa na mitocôndria, funciona como um carregador de elétrons e, com isso, atua diretamente na produção de ATP. Ela pode existir como biquinona, que é a forma oxidada, ou como biquinol, que é a forma reduzida e mais biodisponível. Ela foi descoberta em 1957 por Frederic Crane e alguns de seus colegas na mitocôndria do coração de um boi, mas somente em 1958 é que conseguiram obter a informação completa acerca de sua estrutura química e síntese. O seu nome deriva de sua estrutura química, que é um anel de benzoquinona e mais uma cadeia lateral composta por 10 unidades de isopreno. A coenzima Q10 ela pode ser obtida a partir de via exógena, através da ingestão de alguns alimentos, principalmente carnes, vegetais verdes, como brócolis, espinafre, alguns cereais, como soja, amendoim, nozes, também através da suplementação, ou por via endógena, onde nosso corpo pode produzir através do ciclo do mevalonato, mas essa produção ela passa a ser reduzida com a idade e em algumas condições patológicas de algumas doenças e fadiga física. Sua absorção é no intestino delgado e aumenta se ingerida com refeições gordurosas. Após a absorção, é reduzida ao biquinol e transportada para o fígado, onde é incorporada as lipoproteínas, liberada na corrente sanguínea e lá prossegue para os tecidos alvos. Em relação à síntese, a coenzima Q10 é um produto intermediário do ciclo do mevalonato, que é a via de síntese de colesterol, né, a partir de 3 moléculas de acetil-CoA. E as concentrações mais altas de coenzima estão em tecidos com alta necessidade energética, por exemplo, o coração, rim, fígado, músculo esquelético, o cérebro também. O exercício ainda pode estimular a captação muscular de coenzima Q10, uma vez que o treinamento aumenta a biogênese mitocondrial no músculo, né? E como elas são ricas em coenzima Q10, também aumenta o conteúdo dessa substância nesse tecido. Em relação às indicações gerais de consumo, os estudos demonstram bons resultados na terapia da insuficiência cardíaca, uma meta-análise de 2017, que reuniu 14 ensaios clínicos randomizados, identificaram uma melhora da fadiga e da intolerância ao exercício físico nos pacientes. Também pacientes de infarto agudo do miocárdio, com a melhora da fração de ejeção, da capacidade de realizar exercícios, na diminuição das espécies reativas de oxigênio, na hipertensão arterial, com a diminuição das pressões arteriais sistólicas e diastólicas, nas miopatias induzidas por estatinas, com a recuperação dos níveis plasmáticos de coenzima Q10, e aí houve melhora nas dores musculares, na qualidade de vida dos doentes, na fadiga física, com a melhora da performance, e na infertilidade masculina, com a melhora da mobilidade dos espermatozoides. E aqui vale concluir que, apesar de todos esses benefícios citados nessas patologias, os autores dos estudos ressaltam que mais ensaios clínicos são necessários a fim de se comprovar a eficácia terapêutica da coenzima Q10. Bom dia, meu nome é Fernanda, eu vou dar continuidade sobre a coenzima Q10 e sua aplicabilidade no esporte. Como ela já falou, ela é importante fonte de energia, ela atua diretamente na geração de ATP. Então, hoje ela é uma estratégia usada por alguns nutricionistas esportivos na produção de energia, para favorecer quem busca melhorar seu desempenho físico. Ela pode melhorar seu VO2 máximo, ela ajuda a prevenir os danos dos músculos na prática de exercícios intensos ou de resistências. Ela beneficia especialmente atividades moderadas ou baixa intensidade e longa duração. A gente viu como exemplo o ciclismo e a corrida. A gente tem dificuldade de achar algum artigo específico de alguma modalidade. Então, o único artigo que a gente viu é falando de
em geral, do esporte em geral. Outro ponto que a gente achou bastante nos artigos foi que ela tem efeitos antifadiga na prática esportiva. Então, quando se administra uma média de 300 miligramas dia de coenzima, os atletas tiveram uma resposta boa na recuperação, eles tiveram uma recuperação mais rápida, eles tiveram uma melhoria na sua performance. Então, foi comprovado que as pessoas que usaram a coenzima tiveram esse efeito antifadiga. Então, todos os estudos que a gente leu, a gente viu que realmente a coenzima pode trazer benefícios na prática esportiva. Ela estimula a biogênese mitocondrial, ela é associada a alguns outros suplementos. Eu mesmo que pratico esporte já fiz o uso da coenzima associada ao ácido alfa-lipoico. Então, assim, hoje ela é sim uma estratégia utilizada no esporte, na atividade física, porém, por mais que ela traga benefícios, ela ainda tem poucas evidências, tem poucos estudos, alguns estudos que a gente viu tinha algumas variações, não é algo tão comprovado do benefício da coenzima no esporte, por mais que existiam todos esses benefícios aí que a gente falou, mas ainda tem pouco estudo, poucas evidências. Quanto à recomendação no esporte, os atletas eles têm uma maior necessidade metabólica da coenzima, já que elas não são compensadas na ingestão dos alimentos. Nos alimentos a gente só consegue chegar a um nível de 5 a 10 miligramas por dia. Então, atletas altamente treinados podem apresentar níveis baixos da coenzima no tecido. As atividades de alta intensidade acabam baixando os níveis da coenzima e, às vezes, sendo necessário suplementá-la. Porém, o nível ideal para os atletas não é conhecido até o momento. A gente não sabe a dosagem realmente de fato. A que a gente viu nos estudos normalmente era uma média de 300 miligramas dias para se ter um resultado expressivo. Então, é necessário mais estudos nessa área esportiva para determinar a dose adequada da suplementação. Então, para realmente justificar essa melhoria no seu desempenho, recuperação e etc. Então, conclui que é preciso ainda mais estudos. Os estudos que a gente tem ainda são escassos. Faltam evidências que limita a gente concluir sobre a efetividade de fato da coenzima, porque varia demais o tamanho das amostras que a gente viu, as dosagens utilizadas e o tempo de administração. Então, por mais que tenha bons resultados no uso da coenzima com relação à melhoria da inflamação, da fadiga que o exercício provoca, ainda tem pouco estudo para isso. Nessa tabela a gente coloca que o Conselho Federal de Medicina ressalta que não tem evidências científicas suficientes para apoiar o uso da coenzima Q10. Meu nome é Mariana Dantas, sou aluna do terceiro semestre de Nutrição da Unifax e hoje eu vou falar um pouco sobre a biotina ou vitamina B7. Começar pelo seu conceito. A biotina é uma vitamina do complexo B, hidrossolúvel, isto é, solúvel em água. O organismo utiliza somente o necessário, portanto ela não se acumula no corpo, sendo eliminada do organismo através da urina. Ela é essencial para a saúde e bem-estar dos seres vivos. Esse micronutriente desempenha papéis importantíssimos, funções essenciais para a manutenção do metabolismo, produção de energia, crescimento e replicação celular, síntese de DNA e RNA, embriogênese, metabolismo e crescimento de cabelos, manutenção da integridade da pele, entre outros. Ela ainda é cofator de 4 enzimas em reações de gliconeogênese, síntese de ácidos graxos, metabolismo do propionato e catabolismo da leucina. Anteriormente era chamada de vitamina H. Ela é sintetizada pelas bactérias no intestino e obtida por meio da alimentação. Falar um pouco sobre o seu histórico. A biotina ela foi inicialmente reconhecida como fator de crescimento microbiano. Em 1901, Eugene Wilders sugeriu que as leveduras necessitavam de uma substância orgânica acessória para se desenvolverem adequadamente. Wilders denominou essa substância de fator BIOS. Em 1927, Margaret Boas realizou experimentos fornecendo apenas clara de ovo crua como fonte de proteína para ratos. Observou-se que após 21 dias os animais apresentaram perda de peso, dermatite, alopecia e desordens neuromusculares, sendo essa síndrome denominada de doença da clara do ovo.
Margaret identificou que a adição de leveduras e fígado cru, fonte de biotina, na dieta dos ratos, preveniu o aparecimento dos sintomas dessa doença e denominou essa substância de fator de proteção. Foi-se descoberto que essas manifestações tinham relação com a deficiência da biotina, uma vez que a abidina, a glicoproteína da clara do ovo não cozida, liga-se à biotina com uma afinidade muito alta, tornando-a indisponível, ou seja, impedindo a sua absorção pelo organismo. Em 1960, foi reconhecido oficialmente o papel da biotina como vitamina. Em relação ao seu metabolismo, a biotina ela age como um cofator essencial para acetil-CoA, propinil-CoA, beta-metilcrotonil-CoA e enzimas piruvato carboxilase, importante na síntese de ácidos graxos, no catabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada e na via gliconeogênica. Ela tem papel importante também na regulação da expressão higiênica. Em relação à sua absorção, a biotina ela pode ser encontrada conjugada a proteínas ou em forma livre. Quando conjugada a proteínas, a biotina não pode ser absorvida pela mucosa intestinal, necessitando de degradação proteica para a liberação da sua forma livre. Inicialmente, proteases e peptidases gastrointestinais hidrolisam as proteínas conjugadas à biotina, promovendo a liberação da bioticina. Em seguida, a bioticina é hidrolisada pela ação da biotinidase, enzima que é altamente específica, presente no suco pancreático em secreções da mucosa intestinal. A hidrólise, realizada pela biotinidase, libera a forma livre da biotina, que pode então ser absorvida pela mucosa intestinal. A biotina livre é absorvida no intestino delgado por transporte ativo dependente de sódio. Circula no sangue livre ou ligada à glicoproteína no soro e pode também estar ligada à albumina e à globulina. No rim, há um transporte ativo de biotina dependente de sódio semelhante ao que ocorre no intestino. Esse mecanismo possibilita a reabsorção da biotina no filtrado da urina. Quando esse mecanismo de absorção está saturado, ocorre então a excreção da biotina. O sistema de transporte de biotina para os tecidos também é saturado, e a sua deficiência acarreta a diminuição de piruvato carboxilase e da razão NADFAD, reduções que influenciam a gliconeogênese. Meu nome é Edson e vou falar sobre a biotina. Há poucas informações referentes às recomendações de biotina para humanos. Alguns estudos apontam que para pessoas maiores de 19 anos e durante a lactação, a AI recomendada é de 30 microgramas dia e durante a lactação de 35. Para que haja um consumo adequado de modo a prevenir deficiência, o que se encontra de recomendação é a média de 15 a 70 microgramas dia. O limite seguro de ingestão de biotina, e aí quando eu digo limite seguro, é para que não haja qualquer efeito adverso, isso constatado pela Council for Responsible Nutrition, é de 2.500 microgramas. Suplementos de 200 a 1.000 microgramas dia resultaram em cura de lesões de pele e no crescimento também de cabelos. Isso, alguns estudos apontam nesse sentido. Quanto às fontes, a biotina ela pode ser encontrada em uma grande variedade de alimentos. Embora os de origem vegetal, eles contenham mais biotina livres que os de origem animal. O processamento e a conservação desses alimentos eles podem reduzir a concentração. Um dado interessante é que a biotina ela pode ser sintetizada pela flora intestinal, embora não se saiba exatamente a quantidade que é sintetizada e tampouco os mecanismos sobre a sua absorção. Na alimentação, ela está presente sobretudo no fígado bovino, mas ela pode ser encontrada também em cereais integrais, sementes de girassóis, feijões, soja, amendoins e outros alimentos. A biotina ela participa de várias conversões metabólicas, colaborando na transferência de dióxido de carbono e na homeostasia. A gente escolheu a corrida como esporte. E para isso a gente sabe que, como ela está envolvida no sistema de produção de energia do corpo, ela atua na respiração anaeróbia, ajudando a remover o ácido lático produzido nos músculos durante a corrida ao se ligar ao bicarbonato, que nada mais é que dióxido de carbono dissolvido no sangue, criado a partir da respiração celular. O que ela faz? Ela adiciona esses átomos de carbono e oxigênio no piruvato para ressintetizar a glicose. Numa corrida leve ou moderada, em geral, as células musculares recebem oxigênio suficiente para a respiração celular aeróbia. Isso não acontece durante intervalos de ritmo intenso ou de uma corrida muito longa. Durante a corrida de alta intensidade e longa duração, as células elas vão mudar de tática para produzir energia a partir da glicose, usando respiração anaeróbia, que é sem oxigênio. Essa respiração anaeróbia ela é rápida, mas ela é ineficiente, porque seu principal subproduto é o ácido lático, que se acumula nos músculos e leva à fadiga.
O ácido lático, então, produzido durante a corrida, ele é removido dos músculos durante o ciclo de Cori e é transportado para o fígado, onde é ressintetizado em glicose. Essa glicose retorna aos músculos para sofrer respiração aeróbia ou anaeróbia, dependendo da presença ou não de oxigênio. Portanto, o que se vê desse circuito é que a biotina é essencial ao ciclo de Cori, que, funcionando bem, eliminará o ácido lático dos músculos, evitando ou mitigando a fadiga eventual. No tocante às recomendações no esporte, não foram encontradas recomendações específicas em relação à biotina no tocante a qualquer modalidade de esporte. Santos et al., ele, ao tratar da ingestão nutricional em corredores de meio fundo, que é uma modalidade de atletismo, que corresponde à distância de 800 a 3.000 metros, ele especifica no seu artigo que o valor médio é de 15,8 microgramas de biotina entre esses corredores. O que, na verdade, bate com o que foi dito que é o limite mínimo de consumo médio observado para prevenir a deficiência, que está entre 15 e 70. Aqui está a nossa bibliografia e obrigado. E juntamente com a Nanda, iremos falar sobre o cobre. O cobre ele tem uma função orgânica específica, por ele ser constituinte de enzimas que têm uma atividade de oxidação e redução. Ele age como um cofator de coenzimas catalíticos necessário para algumas reações, como a respiração celular, a oxidação e o transporte de ferro para a síntese de hemoglobina, e ainda participa também no metabolismo do ferro, na formação de pigmentos, na biossíntese de neurotransmissores. Juntamente com o zinco, ele participa no sistema de defesa do corpo, como um antioxidante, e na formação do tecido conjuntivo. Ele é encontrado na natureza na forma metálica em minérios e minerais, sendo um dos primeiros metais utilizados pelo homem. Ele foi encontrado em plantas e animais no século XIX e no século XX como um catalisador biológico, sendo que em 1928 que foi avaliado sua importância em humanos, que Hart e colaboradores eles documentaram que o cobre ele é essencial para a formação de eritrócitos em estudos com ratos que eram alimentados exclusivamente à base de leite, e a sua consequente anemia foi corrigida pela adição de cinzas de origem animal e vegetal que continham sulfureto de cobre. Outro estudo realizado nos anos 60 no Peru e nos anos 70 no Chile, em crianças desnutridas, evidenciaram a recuperação de doentes com anemia refratária quando ao tratamento de ferro após a suplementação da dieta com cobre. Ele é absorvido na borda em escova do duodeno em uma menor proporção no estômago, uma vez que o alimento ainda não foi totalmente triturado. Quando ele está em baixa concentração, ele necessita de um carreador ativo saturável dependente de energia. Em altas concentrações, ele ocorre por difusão facilitada, sendo que cerca de 30% do cobre alimentar ele é absorvido. Existem alguns fatores fisiológicos, dietéticos e patológicos que são capazes de modificar a absorção do cobre. Uns potencializam, outros dificultam a absorção. Os que potencializam a absorção é o ácido clorídrico, porque ele melhora a digestão, e então deixa o cobre mais disponível no intestino delgado. A glicose, ela aumenta o cotransporte do cobre para essas células intestinais, e sais adicionados de cobre em alimentos, como o acetato, o cloreto, o sulfato e o carbonato, eles são considerados de alta disponibilidade. Fatores que dificultam a absorção do cobre estão os suplementos de cálcio, porque eles deixam o pH no intestino mais alcalino, porque promovem a formação de hidróxido de cobre, reduzindo assim a quantidade de metal disponível para a sua absorção. O zinco e o ferro em excesso também dificultam sua absorção, pois o zinco ele compete com o cobre para o transporte intestinal. A frutose e as fibras vegetais também inibem a absorção intestinal desse metal. E a trituração dos grãos integrais diminui em cerca de 45% do conteúdo do cobre. E o tratamento térmico também é um fator que interfere nessa absorção. Após a administração oral, há uma rápida elevação dos níveis de cobre no plasma sanguíneo. Depois de ele absorvido, o mineral ele vai se ligar de maneira reversível
a albumina e alguns aminoácidos como a histidina. Aí ele vai ser distribuído para diversos tecidos e, como ele está na sua forma cúprica, para ele ser absorvido pelos hepatócitos, ele precisa ser reduzido para a sua forma cuprosa. Então, a partir daí, ele pode ser absorvido pelos hepatócitos, né, as células do fígado, que vai através da veia porta. Uma pequena parte ele é filtrado nos rins e reabsorvido nos túbulos renais. Então, o fígado, ele é o maior órgão distribuidor de cobre e ele é o único capaz de mobilizar em caso de balanço negativo. Então, atualmente, o mecanismo pelo qual o cobre é expulso do organismo é pela bilis. Uma pequena quantidade é excretado na urina. Oi, meu nome é Ananda e hoje eu vou falar sobre alguns aspectos do cobre, como fontes, indicação de consumo e recomendação e aplicabilidade no esporte. Bem, primeiramente, as principais fontes de cobre na nossa alimentação vêm das vísceras, como, por exemplo, o fígado, dos moluscos e crustáceos, como caranguejos e ostras, das sementes, como gergelim, linhaça, de oleaginosas, como nozes e castanhas, das leguminosas, como o feijão, e do farelo e germe dos cereais. Podemos ver alguns exemplos aqui que eu coloquei das principais fontes e a quantidade de cobre presente em cada 100 gramas desses alimentos. Já em relação às indicações gerais de consumo de cobre, de acordo com a DRIS, o valor da EAR, que é a necessidade média estimada, é de 0,7 mg ao dia, e a RDA, a ingestão dietética recomendada, é de 0,9 mg por dia. Esse valor RDA vai ser a quantidade adequada do nutriente para a ingestão individual, enquanto que a EAR é utilizada para atender uma população, ou seja, é um valor mais geral. Já a quantidade máxima de ingestão diária do cobre, a UL, é de 10 mg ao dia, não sendo recomendado exceder esse valor. A deficiência de cobre é rara, pois é um nutriente que, como foi visto anteriormente, é facilmente consumido, é encontrado em vários alimentos. Então, se você tiver uma dieta que tenha todos os grupos alimentares, você vai conseguir atingir a dose diária e que, inclusive, não é alta, que torna ainda mais fácil não haver essa deficiência. Como já foi visto anteriormente, o cobre é cofator de diversas enzimas, as quais irão desempenhar papéis fundamentais no nosso organismo, principalmente para os praticantes de atividade física. Dentre essas enzimas, podemos trazer como exemplo a superóxido dismutase, que é encontrada principalmente nos fígados, rins, adrenal e eritrócitos, e será responsável pela defesa antioxidante do nosso corpo. Ela é muito importante, principalmente para quem pratica atividade física, porque quando a gente pratica atividade física, o nosso corpo ele começa a produzir uma quantidade elevada de radicais livres, que vão ser responsáveis pelo estresse oxidativo das nossas células e que podem ser prejudiciais para o nosso organismo, estando relacionado, inclusive, a algumas doenças e também ao envelhecimento. Essa defesa antioxidante irá atuar justamente sobre esses radicais livres, diminuindo seus efeitos nocivos, além de auxiliar na recuperação de lesões musculares decorrentes da prática desportiva. O cobre também desempenha papel fundamental na formação de glóbulos vermelhos. Durante a prática de atividade física, a distribuição de oxigênio pelo nosso corpo é fundamental, principalmente para os músculos, e essa função vai ser desempenhada justamente por esses glóbulos vermelhos. Os efeitos da atividade física no estado de nutrição em cobre não são claros, mas alguns estudos mostram que os níveis de cobre sérico ou plasmático podem aumentar, reduzir ou permanecer inalterado a depender da duração, intensidade e tipo de exercício realizado. Os estudos encontrados não mostraram nenhum provável benefício da suplementação de cobre por atletas de nenhuma modalidade esportiva específica. O que alguns autores notaram foi uma redução significativa da concentração de cobre no sangue após a prática de exercícios extenuantes e predominantemente aeróbicos. Essa redução ela vai ocorrer por conta da transferência do cobre do sangue para outros tecidos, principalmente para os músculos. Entretanto, alguns autores realizaram esse estudo em atletas como nadadores, ciclistas e corredores e não notaram nenhuma alteração nos níveis de cobre.
Logo, são necessários mais estudos para saber se uma suplementação com cobre traria algum benefício ou faria alguma diferença para os atletas.